Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O programa onde nós estudamos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se já nos acompanham, já sabem que estas são as doutrinas principais onde se baseia a fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eis que chegamos ao episódio número 19, a Lei de Deus, ou os 10 Mandamentos, como preferirem. Este é o tema que nós temos para estudar esta noite. Os 10 Mandamentos foi a lei que foi dada por Deus ao povo de Israel no Monte Sinai. Esta lei de Deus, ela é como um reflexo do caráter do próprio Deus. E por isso, esta lei, os 10 Mandamentos, são uma lei moral, é uma lei espiritual e é uma lei ampla e que contém princípios universais. Universais independentemente da era, independentemente da pessoa, do estatuto social, da situação geográfica onde se encontra. A Bíblia assinala a presença dos atributos de Deus na própria lei. E nós podemos ver isso já nos versículos 7 e 8 de Salmos e no versículo 12 do capítulo 7 de Romanos. Vamos começar já então por Salmos, capítulo 19, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. E agora em Romanos 7, 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Podemos ver claramente que as características que nestes versículos vemos relativamente à lei são as mesmas características que Deus tem. Os 10 mandamentos, eles traduzem a norma de Deus para a conduta que nós, humanos, deveríamos ter. Eles definem também a nossa relação com Deus e também a nossa relação e dever com o nosso próximo. Ao passo que as leis humanas, aliás, elas apenas contemplam atos já pré-estabelecidos ou atos já declarados. Porém, a lei de Deus, cada um dos 10 mandamentos, é muito, muito ampla. Esta lei atinge os nossos mais secretos pensamentos, os nossos mais secretos desejos e as nossas mais secretas emoções, como o ciúme, a luxúria, a ambição, a inveja. Aliás, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ele salienta a dimensão espiritual que a lei tem, ao revelar que a transgressão da lei começa não no ato de transgredir a lei, mas sim no pensar e no imaginar o ato de transgressão da lei. E nós podemos verificar isso em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 21, 22, 27 e 28, e depois em Marcos, no capítulo 7, versículos 21 a 23. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se incoliorizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E agora em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Os 10 mandamentos, eles são mais do que uma série resumida de proibições, que é normalmente a maneira como olhamos para os 10 mandamentos ou como se olha para os 10 mandamentos. Estas proibições, elas servem antes como garantia de felicidade na obediência dessas mesmas leis. Quando nós recebemos a lei, os 10 mandamentos, e estando nós em Cristo, na presença de Cristo na nossa vida, ela opera em nós uma purificação de caráter que apenas e só nos trará alegria. Os 10 mandamentos são muito profundos, até dentro da simplicidade de conteúdos que eles têm. Eles são tão breves e tão simples de entender que até uma criança os consegue decorar. Não obstante este fato, eles têm um alcance tão vasto que abrangem qualquer pecado possível e imaginável. Ellen White diz-nos o seguinte no livro Mensagens Escolhidas, na página 218. Não existe mistério na lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil
pode aprender essas regras e o mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Estes 10 mandamentos, eles são um sumário de todos os princípios retos e aplicam-se a toda a humanidade, independentemente da época. E podemos verificar isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 13, que diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Esta lei, os 10 mandamentos, que estamos a ver até agora, e já vimos que é uma lei que abrange todos os pecados imagináveis que nós possamos pensar ou cometer na nossa vida, é uma lei que é um sumário de todos os princípios retos, como acabámos de ler agora em Eclesiastes 12:13, e é uma lei que consiste em duas partes. Ela está dividida em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos regulam o nosso dever e a nossa relação para com o nosso Criador, e os últimos 6 regulam o nosso dever e a nossa obrigação para com o nosso próximo, para com os outros seres humanos. Esta divisão deriva de 2 princípios fundamentais do amor, pelos quais se rege também o reino de Deus. E nós podemos verificar isso no capítulo 10 e no versículo 27 do livro de Lucas, que diz: e, respondendo-lhe ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os que viverem segundo estes princípios estarão em harmonia com os 10 mandamentos. Mas vamos analisar agora cada um destes 10 mandamentos para verificarmos não só como eles são simples, mas como a abrangência que eles têm é extraordinária. Começamos logo pelo primeiro. O primeiro mandamento, que diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Este mandamento claramente dirige a adoração exclusivamente para o único Deus verdadeiro. Não deixa dúvidas sobre qual o Deus a ser adorado. Aquele único verdadeiro Deus que a Bíblia nos descreve desde Gênesis até Apocalipse. O segundo mandamento diz-nos o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até à 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Este segundo mandamento, ele proíbe a idolatria. E a idolatria é o ato de adorar outros deuses, além do único e verdadeiro Deus, que estava exposto já no primeiro mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Este mandamento proíbe a irreverência e o perjúrio que envolve a invocação do nome de Deus. O nome de Deus é santo. E se o nome de Deus é santo, cuidado. É preciso cuidado e refreio para a forma como nos dirigimos a Deus ou a forma como usamos o seu nome. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O 4º mandamento que nós acabamos de ler ordena a observância do sábado e não só, e identifica também Deus, o verdadeiro Deus, como o Deus da criação. Vamos para o 5º mandamento, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Este mandamento exige que os filhos não só se submetam, mas respeitam a entidade dos seus pais como agentes designados por Deus para a transmissão da vontade revelada às gerações seguintes ou à sua imediata geração a seguir. 6º mandamento: não matarás. Este mandamento protege a criação de Deus. Protege a vida como sendo sagrada. Uma vez que a vida é-nos dada pelo próprio Deus. E se é-nos dada pelo próprio Deus, então nós temos quase que a obrigatoriedade de a proteger. 7º mandamento: não adulterarás. O 7º mandamento ordena a pureza, a salvaguarda do casamento e da respectiva relação,
matrimonial. E estes mandamentos, tanto este, o sétimo, como o sexto e também como o oitavo, que vamos ver já de seguida, são tão simples que não é preciso uma explicação muito grande para aquilo que nós devemos fazer ou da maneira como nós o devemos entender. São taxativos, fáceis de entender. Vamos então para o oitavo mandamento, que diz: não furtarás. Este mandamento, claramente, protege a propriedade de cada um de nós. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento defende a verdade e mostra-nos, até para nós hoje em dia, que mentir é tão pecado como os restantes 9. Hoje em dia, costuma-se dizer que a palavra de um homem já não vale tanto como valia aqui há uns anos. E isso é verdade. Nós temos tendência a usar daquela mentirazinha simpática e inocente para conseguirmos ultrapassar qualquer tipo de dificuldade. E embora possamos pensar que aquela mentirinha inocente não cause grande problema, ela causa sempre um grande problema. Quanto mais não seja em nós. E o acumular de várias dessas torna-se um efeito de bola de neve. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Este mandamento atinge a raiz de todas as relações humanas, proibindo a cobiça de tudo o que pertence ao próximo. Se analisarmos bem, e nem é preciso uma análise muito profunda aos 10 mandamentos que acabamos de ler, nós conseguimos ver que estes 10 princípios conseguem abarcar todo o relacionamento do ser humano em sociedade. Se todos cumprirem, funciona tudo extraordinariamente bem. Esta lei de Deus tem também uma outra particularidade. É a particularidade de terem sido as únicas palavras proferidas audivelmente por Deus a toda uma nação. Nós podemos verificar isso em Deuteronômio, no capítulo 5 e no versículo 22, que diz: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim, mas Deus. Moisés que nos relata. Não confiando a lei, esta lei que Deus deu, à memória falível do ser humano, Deus gravou estes 10 mandamentos com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra que foram preservadas na arca do tabernáculo. E vemos o que nos diz Êxodo no capítulo 3 e no versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Esta lei é tão especial que Deus teve a necessidade não só de a proclamar a todo o povo audivelmente, mas de a gravar. Eu tinha aqui há uns anos um superior hierárquico que nas grandes empresas hoje em dia tem que se assinar sempre alguma coisa que se faça. E ele dizia que determinada tarefa tem que ser executada e depois tem que ser assinado como estando feita para provar que realmente foi feita. E determinada tarefa foi feita, mas não houve assinatura a confirmar que essa tarefa tinha sido feita. E ele só dizia assim: se não está assinado, não está feito. Que é preciso o registro físico de que algo foi feito. E Deus faz o mesmo connosco. Não confiando à nossa memória, Ele grava com o seu próprio dedo a lei em tábuas de pedra, para que fique gravada para sempre. Esta lei, além de tudo isto que nós já estamos a falar até agora, é também uma inspiração para a alma. Salmos 119, nos versículos 97, 127 e 143, diz-nos o seguinte: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante os teus mandamentos são o meu prazer. Isto é o que a lei, se nós permitirmos e a cumprirmos, terá este efeito sobre nós. O mesmo efeito que teve ao salmista. Deus deu esta lei para conceder-nos bênçãos abundantes e que nós não conseguimos imaginar sequer, porque não a cumprimos em primeiro lugar, e para levar-nos a estabelecer consigo uma relação que nos conduza ao objetivo final, que é a salvação. Esta lei, ela revela também a vontade de Deus para a humanidade e requer uma obediência na sua totalidade e não apenas a alguns mandamentos. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte:
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isto é muito, muito, muito importante. Se nós formos no trânsito e numa autoestrada, nós sabemos a velocidade a que podemos ir. A autoestrada também tem sinais de trânsito que nos dizem que nós devemos andar acima de determinada velocidade. Tem os traços contínuos para nós não passarmos de um lado para o outro. E imaginemos que nós temos um acidente, mas cumprimos todas as outras regras, excetuando, por exemplo, a regra de não passar o traço contínuo. Valeu-nos de alguma coisa não ultrapassarmos o limite de velocidade, andarmos acima do limite sugerido para aquela faixa, se falharmos num e esse tive consequências? Com a lei de Deus funciona exatamente da mesma forma. Não faz sentido Deus ter dado 10 mandamentos e nós hoje em dia só usarmos 4 ou 5 ou 9 até. Esta lei é a base do concerto divino. Se é a base do concerto divino e dada por Deus, ela é perfeita e serve para nos ajudar também a tentarmos atingir essa perfeição. Moisés chamou aos 10 mandamentos as tábuas do concerto, indicando-nos a importância que esta lei tem como base do concerto estabelecido entre Deus e a humanidade. Deuteronômio, no capítulo 9 e no versículo 9, diz-nos isso. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera conosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pois não bebi e água não... Pois não comi, aliás, e água não bebi. Esta lei funciona como a norma do juízo. Uma vez que, como Deus é justo, e como foi Deus que criou esta lei, ela é também justa e por si só, então, uma norma para ser feito o juízo através da lei. Salmos 119, no versículo 162, diz-nos o seguinte: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Esta lei aponta para o pecado. Sem os 10 mandamentos, nós não podemos ver claramente a santidade de Deus, nem a nossa própria culpa, nem tampouco a nossa necessidade de arrependimento. Esta lei serve como um espelho para que nós possamos ver a nossa verdadeira condição. Porque sem esta lei, não haveria nada que nos dissesse que estávamos a fazer alguma coisa errada. Por isso, sem a lei não há transgressão, sem a lei não há pecado. E esta lei serve para nos identificar o que é o pecado. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 23 a 25, diz-nos o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. É por esta lei que vem o reconhecimento do pecado. E é muito importante a lei para isso também, para nós termos a noção do que fazemos, a noção do que devemos fazer, a noção do que não devemos fazer. Paulo, em Romanos, no capítulo 13 e no versículo 20, diz-nos o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei existe para nos mostrar o que é o pecado, para nos ajudar a identificar os comportamentos que são nocivos para a nossa caminhada rumo à salvação. Esta lei, ao mesmo tempo, é também um agente de conversão. Uma vez que é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para nos levar à conversão. E uma vez que nos identifica o que é o pecado, nós conseguimos, através dessas bitolas, conseguirmos fazer com que a lei seja um agente de conversão. Salmos, no capítulo 19 e no versículo 7, diz-nos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Queridos amigos, os 10 mandamentos concedem-nos, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário de até que muitas vezes nós próprios cristãos pensamos, a lei concede-nos liberdade. E liberdade é uma palavra que nós gostamos muito de usar. É um conceito que nós defendemos em todos os setores da sociedade humana. Cristo disse o seguinte em João 8,34, em relação a este assunto. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se cumprirmos a lei, estaremos livres do pecado. Quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. E perdemos liberdade, porque ficamos reféns do pecado. Mas a obediência aos 10 mandamentos é
verdadeira liberdade. E ainda em Salmos, mas no capítulo 119 e no versículo 45, lemos o seguinte: E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Uma vez que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são um reflexo do caráter de Deus, ela é intemporal, porque Deus é intemporal. E é muito importante nós focarmos este aspecto. Esta lei, uma vez que é intemporal, significa que já existia antes de ter sido dada ao povo de Israel, tanto no Monte Sinai, audivelmente por Deus, como escrita pelo seu próprio dedo. Aliás, o facto de a Bíblia dizer que Lúcifer e os seus anjos pecaram, para dizer que havia pecado, já teria que haver algo que identificasse aquele ato como pecado. E nós podemos verificar isso em 2 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 4, que diz o seguinte: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se a Bíblia diz que Lúcifer e os seus anjos, há muitos anos atrás, muitos anos antes da lei ter sido dada ao povo de Israel, se a Bíblia identifica aquilo como pecado, é porque já havia algo, a lei, que identificava determinado comportamento como pecado. Em toda a Bíblia, queridos amigos, e isto é facto, em toda a Bíblia, existe uma perfeita harmonia entre a lei e o aspecto que ainda nos falta falar, que é o Evangelho. Em toda a Bíblia existe uma perfeita harmonia entre a lei, os 10 mandamentos, e o Evangelho, que se confirma um ao outro, confirmam-se mutuamente. Quando Adão e Eva pecaram, eles aprenderam ali o que era a culpa e o medo. No entanto, Deus respondeu à necessidade deles, sem anular a lei que os condenava, oferecendo-lhes o Evangelho a partir daquele momento, na forma da promessa de um Salvador. Deus não anula a lei que identificava aquilo que eles tinham feito, mas dá-lhes a oportunidade de se redimirem. A oportunidade personificada no Salvador que viria. Há uma relação estreitíssima e paralela também, entre os 10 mandamentos e o Evangelho. Aliás, a Bíblia indica que a morte de Cristo confirmou a contínua validade da lei moral. A morte de Cristo confirmou a autoridade dos 10 mandamentos. Nós vejamos uma citação de João Calvino, que diz o seguinte: Não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos tenha libertado da autoridade da lei, pois ela é a eterna norma de uma vida devota e santa e deve, portanto, ser tão imutável como é a justiça de Deus. Paulo descreveu a relação entre a obediência da lei e o Evangelho da graça redentora na seguinte forma, em Romanos, no capítulo 6, versículos 13 a 14. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É extraordinário ouvir isto. É uma notícia fantástica. Estamos debaixo da graça. Temos oportunidade de, através deste Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade da salvação. No entanto, estar sob a graça de Deus não nos autoriza a permanecer em pecado. Não podemos nem devemos viver naquela pescadinha de rabo na boca que costumamos dizer: se eu pecar não faz mal, Deus perdoa-me porque eu estou sob a graça de Deus. E continuo uma vida contínua do pecado. Isto é muito, muito grave e problemático, porque corremos o risco de entrar ao passar o ponto de não retorno. Romanos, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, alerta para este aspecto. Que diremos, pois, diz Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça fornece-nos a força necessária que torna possível a vitória sobre o pecado. E vemos isso também no livro de Romanos, também por Paulo, no capítulo 8 e no versículo 1, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais um selo de qualidade
de certificação para a lei foi dada por o próprio Jesus Cristo. O próprio Cristo cumpriu a lei através de uma vida de obediência. E nós podemos verificar isso no capítulo 5 de Mateus, no versículo 18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E este versículo, queridos amigos, lá está, é o selo de certificação de que toda a lei é importante, toda a lei é determinante, e o facto de nós estarmos sob a graça de Deus não nos deixa disponíveis para não observar determinado mandamento, e comprova que toda a lei, desde o primeiro mandamento até o 10º, são verdadeiros, importantes e determinantes para nós o seguirmos sempre. Nenhum perdeu importância, destaque ou razão de existir. O próprio Cristo cumpriu a lei. E é com esta ideia na nossa mente, que o facto de o próprio Filho de Deus, que se ofereceu para vir a esta terra, morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados que são identificados à luz desta lei, é com esta ideia que eu peço que prestem atenção à música que vamos ouvir já de seguida. Acredito no Deus Criador da terra e céu. Acredito em Cristo, seu Filho, meu Salvador, nasceu, tornou-se um de nós, morreu, da morte ressurgiu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva para junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Acredito que pela fé salvo serei. Acredito que a fé sem obras não valerá. No trono está e um dia voltará, me levará, tudo novo se fará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva para junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva para junto do Pai. Serei fiel.
A obediência à lei revela nada mais, nada menos. A nossa obediência à lei revela nada mais, nada menos do que amor. E amor é aquilo que Deus é a sua gênese, é aquilo que Deus é no seu âmago. Jesus disse o seguinte em relação a isto em João, no capítulo 14 e no versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência à lei desenvolve aquilo a que se chama o verdadeiro caráter cristão. E esse caráter cristão produz um sentimento de bem-estar, fazendo os crentes crescerem. 1 Pedro no capítulo 2 e no versículo 2, aliás, diz-nos: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. E 2 de Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 18, reforça essa ideia, dizendo: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Antes de terminar, queridos amigos, quero apenas dizer o seguinte: Deus promete. E tudo aquilo que Deus tem prometido até agora não falhou. Se não falhou, não há razão para nós querermos que vá falhar agora. Deus não só promete, como Deus quer dar-nos bênçãos abundantes se lhe obedecermos. E obedecer à lei de Deus e obedecer a Deus não é para o próprio benefício de Deus, é para nosso próprio benefício. Se assim o fizermos, como a Bíblia nos diz, nós tornamo-nos a sua propriedade, tornamo-nos um reino sacerdotal, tornamo-nos um povo santo, tornamo-nos um povo santo e exaltado sobre todas as nações na terra, postos por cabeça e não por cauda. E eu gostaria de terminar, antes de lermos a crença fundamental que estamos a estudar esta noite, com o que Deuteronômio, no capítulo 28 e no versículo 1, nos diz. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A lei serve para nos ajudar. E nós precisamos de ajuda. Por isso, toda a lei, desde o 1º ao 10º mandamento, existe apenas e só com um fundamento: ajudar-nos a andarmos nos caminhos certos para o objetivo principal, que é a salvação. Para terminar, vamos ler então a 19ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o que estamos a estudar neste programa. Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E a crença diz o seguinte: os grandes princípios da lei de Deus estão incorporados nos 10 mandamentos e foram exemplificados na vida de Cristo. Eles expressam o amor, vontade e objetivos de Deus no que se refere à conduta e aos relacionamentos do ser humano e são vinculativos a todas as pessoas em todos os tempos. Estes preceitos são a base do concerto de Deus com o seu povo e são o padrão do julgamento de Deus. Através da ação do Espírito Santo, eles apontam o nosso pecado e despertam o nosso sentimento de necessidade de um Salvador. A salvação tem apenas que ver com graça e não com obras, mas o fruto dessa graça é a obediência aos mandamentos. Esta obediência desenvolve o caráter do cristão e tem como resultado um sentimento de bem-estar. É uma evidência do nosso amor pelo nosso Salvador e da nossa preocupação com o nosso semelhante. A obediência que resulta da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e, por esse motivo, fortalece o testemunho cristão. Esta é a 19ª crença fundamental, a lei de Deus. Nós, quando ouvimos falar em lei, pensamos sempre em uma obrigação ou numa proibição. Mas esta lei nada mais, nada menos é do que amor e caminho certo para o objetivo principal que nós temos, que é a salvação. Deus quer-nos com Ele. Deus quer que nós cumpramos a lei não para o seu próprio benefício, mas para o nosso próprio benefício. Agradecemos a vossa presença e a vossa atenção no estudo que tivemos hoje, neste programa, o Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E deixo-vos já também ficar o convite para o próximo episódio. E a melhor maneira que têm de saberem quando vai ser o próximo episódio e sobre o que vai ser o próximo episódio é fazendo sempre o normal e que nós pedimos muitas vezes, que é seguirem as nossas redes sociais.
Por exemplo, estão a ver este vídeo neste momento, façam um gosto nesse vídeo. Subscrevam o canal de onde estão a ver o vídeo. Ativem as notificações desse mesmo canal. É a maneira mais rápida e mais eficaz de saberem sempre quando será o próximo programa, o próximo episódio, de que se tratará no próximo episódio e também terem acesso a outros conteúdos muito bons que nós temos neste canal. Agradecemos a vossa presença e por terem escolhido estar na nossa presença para iniciar estas horas de sábado. Muito obrigado, bom sábado e até à próxima.